Durante anos, todos na família diziam que a avó Alzira era apenas uma mulher calada. Uma senhora da roça, de olhar distante, que evitava falar do passado como quem esconde um incêndio. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os filhos, é que ela carregava nas costas um segredo pesado demais para uma menina de 13 anos. Tudo começou em 1970, no auge da seca. A comida sumia dos pratos e os vizinhos desapareciam como poeira levada pelo vento. Foi quando, numa tarde abafada, ela ouviu o próprio pai dizer: ou a gente entrega ela, ou todo mundo morre de fome. E então, ela foi. 3 sacos de farinha. Foi esse o preço. A avó Alzira foi levada por estranhos que prometeram cuidar dela como filha. Mas o que fizeram foi transformá-la em algo que ninguém deveria ser. Um corpo sem vontade. Dormia em chão de terra batida. Trabalhava feito bicho. Era tocada sem permissão. Gritava por dentro. Mas o rosto, esse permanecia imóvel. E mesmo assim, mesmo com tudo que fizeram, ela sobreviveu. Não com o corpo, mas com a mente. Décadas depois, ela decidiu contar. Mas não a qualquer um. Ela deixou gravado. Um áudio, escondido num gravador velho. Encontrado só depois que ela partiu. O que ela revelou nesse áudio, ninguém estava preparado para ouvir. Nem a família, nem os filhos, nem você. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo e já deixa o like para apoiar esse tipo de história. Porque agora eu vou te contar tudo que a avó Alzira tentou esconder. E prepare-se, não tem como sair dessa história igual. A casa da avó Alzira era uma daquelas construções antigas, com paredes amareladas pelo tempo, janelas rangendo com o vento e cheiro constante de café coado misturado, com mofo e silêncio. Ninguém morava nela desde o dia do enterro. Depois que ela partiu, a família trancou tudo, como se as paredes tivessem visto demais, como se fosse perigoso reabrir aquilo que ela mesma mantinha fechado. Mas numa terça-feira qualquer, quase 2 anos depois da partida de Alzira, sua neta mais velha, Lúcia, voltou até lá. Disse que queria pegar uns bordados antigos da avó para guardar. Só isso. Mas o que ela encontrou naquele dia foi outra coisa. Tudo começou com um baú. Estava escondido atrás do armário de ferro do quarto, trancado com uma correntinha de metal enferrujada. Dentro dele, entre panos embolorados e uma boneca feita de pano com o rosto rasgado, havia algo que ninguém imaginava. Um gravador. Daqueles antigos, de fita. E uma carta escrita à mão. Se você encontrou isso é porque finalmente achei que já posso descansar. Não conte nada disso pra ninguém antes de escutar a gravação. Mas, por favor, escute até o fim. Porque tudo o que eu sou está aqui. Alzira. Lúcia levou o gravador com cuidado. O som estava abafado, mas a voz era clara. Era a voz da avó. Só que diferente. Mais firme, mais amarga. Como se, pela primeira vez, ela estivesse falando sem medo de ser interrompida. Eu fui vendida. Eu tinha 13 anos. A seca tinha levado tudo. E meu pai achou que podia me trocar por farinha. A fita seguiu rodando. Enquanto a gravação corria, Lúcia ficou paralisada. Era como estar presa numa casa pegando fogo, mas sem conseguir sair. A cada frase da avó, surgia um mundo que ninguém na família sabia que existia. Vó Alzira, aquela senhora silenciosa que passava as tardes tricotando e assistindo novela com o som no mínimo, tinha sido traficada. Não com essa palavra, claro. Na época ninguém chamava assim. Diziam que era ajuda, criação, de favor ou arranjo. Mas o que ela descreveu na fita era outra coisa. Ela foi levada por uma mulher chamada Isolina, uma fazendeira do interior do Piauí. A tal Isolina tinha prometido à família educação, cama e prato cheio para ter a menina. Só que o que ela deu foi uma enxada, um colchão no chão de terra, um uniforme de empregada e ordens, muitas ordens. Seu corpo agora é nosso, menina. Aprenda isso logo, disse Isolina no primeiro dia. Alzira contava na gravação como os primeiros dias foram de negação. Achava que os pais iam vir buscá-la. Achava que aquilo era temporário. Mas os meses passaram. E ela entendeu.
Ela não era filha, nem funcionária, nem gente. Era posse. Faziam o que queriam comigo. Meus gritos não saíam. Quando consegui fugir pela mente, foi a única maneira de continuar viva por dentro. Eu criei um lugar só meu na cabeça, onde ninguém me tocava, onde eu era eu, onde ainda tinha nome. Porque lá me chamavam só de a pequena, como se nem meu nome eu merecesse. A voz dela treme na fita, mas ela cega. Ela diz que com o tempo perdeu a conta dos anos, que seu corpo virou rotina e que a dor passou a morar em silêncio dentro dela. Mas um dia, algo mudou. Alzira menciona uma visita inesperada. Um padre, um homem que não era da região, foi até a fazenda entregar mantimentos e viu Alzira num dos galpões, carregando baldes de água com as mãos feridas. Foi ele que, anos depois, denunciaria a tal Isolina para as autoridades. Mas não antes de uma sequência de eventos que Alzira promete contar só no fim. Na gravação ela para e diz algo que faz a neta Lúcia segurar o choro. Se você chegou até aqui, obrigada. Eu sei que é pesado, mas eu precisei contar. Porque tem algo que ficou pendurado nessa história. Algo que ainda respira. E se ninguém souber, talvez isso continue acontecendo com outras meninas. A gravação termina com um som de fita arranhando. Mas há outra fita logo abaixo no baú. E antes de colocar para tocar, Lúcia já sabe. O que vem agora vai revelar não só a dor da avó, vai revelar a sombra que paira sobre toda a família até hoje. E o que era apenas uma visita à antiga casa da avó se transforma numa missão. Ouvir tudo, entender o passado e, se possível, impedir que ele se repita. A segunda fita começa com um chiado mais intenso, como se o gravador tivesse sido guardado às pressas. Por alguns segundos, só se ouve o som de uma respiração. E então a voz da avó Alzira retorna, mais baixa, mais íntima, como quem não quer que o mundo escute, mas precisa registrar. Quando aquele padre apareceu, eu já não era mais menina. Já não sabia se ainda era gente. Fazia tempo que eu não ouvia meu nome. Eles me chamavam de Coisa ou de Amuda, porque eu tinha parado de falar. Na fazenda, Alzira era acordada às 4 da manhã. Lavava roupa no rio, carregava baldes, limpava currais. À noite era trancada num quarto pequeno com paredes de barro e um cobertor furado. A janela não tinha vidro, só uma grade de ferro que deixava o vento entrar sem pedir licença. Os donos da fazenda, Isolina e o marido Antônio, tinham outras, meninas, todas menores de idade, todas compradas de famílias pobres durante a seca. Tinha a Nena, que era mais velha que eu, a Zefa, que chorava dormindo, e a Dandara, que sumiu de um dia para o outro. Diziam que ela fugiu, mas eu ouvi o choro dela antes de sumir, e nunca mais vi. Alzira começa a descrever como o corpo dela passou a funcionar no automático. Ela conta que nos momentos mais difíceis, criou um refúgio mental. Era como uma casa na mente onde ela entrava quando não queria mais estar presente no que vivia. Um especialista fictício, Dr. Marcelo Farias, psicólogo e professor da Universidade Federal do Ceará, é citado mais à frente por Lúcia quando ela busca entender o que a avó viveu. Esse fenômeno é chamado de dissociação. O cérebro, diante de uma dor insuportável, cria um espaço mental de proteção. A pessoa desliga da realidade para suportar o trauma. Muitos sobreviventes de abusos contínuos relatam exatamente isso. Uma fuga interna. Alzira menciona que, em um dia específico, algo aconteceu. Era aniversário de um dos filhos do casal. Eles fizeram uma festa com outros fazendeiros e ela foi obrigada a servir a mesa. Estava com febre, mas ninguém se importou. Quando derrubou uma bandeja, Isolina a arrastou pelos cabelos até os fundos da casa e trancou num galpão, sem água ou comida. Foi lá que, à noite, ela viu o padre. Ele tinha se perdido da festa procurando o banheiro e a ouviu gemer. Não disse nada naquele momento, mas no dia seguinte, retornou com um pretexto qualquer e, ao ver Alzira novamente, fez um gesto com a mão, um sinal de silêncio e outro de promessa. Dias depois, começaram as visitas frequentes do padre. Trazia mantimentos, remédios
e sempre arranjava uma forma de falar com as meninas, mesmo que brevemente. Um dia entregou um bilhete para Alzira, escondido entre as páginas de um pequeno catecismo. Continue viva, logo você vai sair daí. Mas o resgate não veio. Alzira passou mais 2 anos naquela fazenda. Até que um dia, durante uma noite de tempestade, o barulho dos trovões abafou os gritos que vinham da casa principal. Antônio, o marido de Isolina, havia sido atacado por uma das meninas mais novas com uma faca de cozinha. A menina tinha apenas 11 anos. Tentava se defender. Mas o que se seguiu foi ainda mais terrível. Isolina chamou um fazendeiro vizinho para resolver. A menina foi levada embora e nunca mais voltou. Nesse ponto da gravação, Alzira respira fundo. Foi ali que eu decidi que, se eu não saísse viva, pelo menos minha mente escaparia. Toda noite eu me imaginava andando por uma estrada, sozinha, livre, com meu nome ecoando no vento. A voz dela treme. E então, um dia, aconteceu. Alzira conta que numa visita inesperada, o padre chegou com 2 homens. Disse que eram do governo. Um deles era assistente social, o outro, um promotor. Após um conflito tenso com Isolina e o marido, as meninas foram levadas. Alzira tinha 17 anos. Não lembrava mais como era o rosto dos pais. Foi levada a um abrigo em Teresina. Passou 2 anos em tratamento psicológico. E foi nesse abrigo que aprendeu a ler, a escrever e a olhar, nos olhos de novo. Mas a cicatriz era profunda. Mesmo depois que saí de lá, levei o hábito do silêncio comigo. Nunca mais confiei totalmente em ninguém. Nunca mais consegui me sentir segura. Me casei, tive filhos, mas sempre mantive parte de mim trancada. Como se ainda tivesse gente observando. O mais assustador é que, segundo Alzira, a tal Isolina jamais foi presa. A denúncia não teve provas suficientes. O promotor que a ajudou foi transferido. O caso desapareceu nos arquivos de papel amarelado do interior. Eles seguiram com a vida, como se nada tivesse acontecido. E eu segui, fingindo que também tinha conseguido. Nesse ponto da gravação, a voz dela fica mais frágil. Eu tentei esquecer. Tentei viver normal. Mas tudo o que me aconteceu virou parte de mim. Eu me tornei alguém que ninguém conhece por inteiro. Nem meus filhos, nem meus netos. Lúcia, ao ouvir essa parte da fita, começa a fazer anotações. Decide procurar o abrigo onde a avó foi acolhida. Descobre que ele não existe mais. Mas encontra registros antigos que comprovam a entrada de uma Alzira da Silva Ferreira, no ano de 1974. As datas coincidem. Ela também encontra o nome do padre, em cartas antigas arquivadas em uma paróquia do interior. Padre Ernesto Rocha. Morreu em 1989. Porém, em um dos documentos, há uma citação a um projeto que ele tentou criar, um abrigo para meninas vítimas de exploração no interior nordestino. O projeto nunca foi aprovado. Falta de verba, falta de apoio. Mas o que Lúcia começa a perceber é que a história da avó não era um caso isolado. Ela descobre notícias, relatos e documentos não catalogados de outras meninas entregues em troca de mantimentos. Na seca de 1970, o desespero das famílias fez com que muitas crianças fossem negociadas. A prática era conhecida como adoção branca. Mas, na verdade, muitas vezes, era tráfico disfarçado. Alzira viveu esse ciclo. Sobreviveu por dentro. E agora, mesmo após a morte, contava sua história como forma de quebrar esse silêncio, que ainda ecoa em tantas casas pelo Brasil. No fim da segunda fita, há uma pausa longa. E então, a última frase da avó. Se você ouviu até aqui, é porque tem força. Talvez você seja a primeira da nossa família a não carregar isso sozinha. Me liberte. Me conte. Lúcia fecha os olhos. Sente um peso nas mãos. Mas não é o gravador. É a responsabilidade. Sabe que não pode guardar aquilo só pra si. A dor da avó não é apenas dela. É uma dor que atravessa gerações, que se disfarça de normalidade, que se mascara em silêncios e que só desaparece quando é nomeada. Então ela decide. Vai contar, vai expor, vai transformar aquela fita esquecida em um ato de justiça. Mesmo que tarde,
Mesmo que doa. Lúcia passou os dias seguintes tentando digerir tudo o que ouviu. A imagem da avó, que por toda a vida ela acreditou ser apenas uma senhora rígida e reservada, agora ganhava contornos que ela jamais poderia imaginar. Cada silêncio da avó Alzira passou a fazer sentido. Cada gesto retraído, cada olhar distante, cada comentário vago sobre o passado. Não era frieza, era proteção, era sobrevivência. No quarto da avó, que agora mais parecia um santuário do que um espaço comum, Lúcia continuava vasculhando o que podia. Entre os livros antigos e as roupas dobradas à perfeição, ela encontrou uma caixinha de madeira escondida no fundo de uma gaveta com fundo falso. Dentro, um caderno de capa dura, com folhas amareladas pelo tempo, amarrado por um barbante. Na primeira página, escrito à mão com letras firmes, estava: Memórias que não couberam na fita. A letra era da própria Alzira. Com mãos trêmulas, Lúcia começou a ler. O caderno era um diário. Ou talvez, como a própria Alzira o chamava em um trecho, um repositório de gritos que não puderam ser dados em voz alta. Ali estavam descritos detalhes ainda mais cruéis do tempo na fazenda. Castigos, abusos, desaparecimentos. Mas havia também registros emocionantes. Como quando, pela primeira vez, ela conseguiu sorrir de novo ao ver uma borboleta pousar em sua mão. Ou quando uma das meninas, Zefa, aprendeu a fazer flores de papel com páginas de jornal. A gente fazia flor para não morrer só espinho, escreveu Alzira. Mas o que mais chamou a atenção de Lúcia foi uma parte final do caderno, onde a avó relatava que, depois de anos tentando esquecer, algo aconteceu que a fez reviver tudo. Um homem, um rosto familiar, alguém que ela reconheceu na televisão. Era um fazendeiro premiado, homenageado por projetos sociais na zona rural do Piauí. Ele sorria nas câmeras, abraçava crianças, inaugurava escolas. E Alzira reconheceu nele o menino mais velho de Isolina, aquele do aniversário, o que ela teve que servir enquanto delirava de febre. Agora, adulto, bem-sucedido e reverenciado. Ele olhou para a câmera como quem nunca fez mal. Mas eu vi nos olhos dele a mesma crueldade, a mesma sombra. Alzira tentou denunciar. Foi à delegacia, mas riram dela. Disseram que era história velha, sem provas. Mas eu sei, ele sabe. E talvez agora você saiba também, dizia a última página do diário. Lúcia ficou paralisada. Aquele homem ainda estava vivo, ativo, influente. E ninguém imaginava o que havia no passado dela. Começou a buscar informações. Descobriu que ele financiava projetos sociais ligados a menores carentes, que tinha acesso direto a crianças em situação vulnerável. Sentiu náusea. A história da avó não era só passado. Era presente. Era risco. Era urgência. Decidiu agir. Levou o diário a uma jornalista investigativa, Camila Duarte, que havia produzido uma série de reportagens sobre crimes ocultos no sertão. Ao ler o material, Camila se comoveu e decidiu mergulhar no caso. Dias depois, a primeira matéria foi ao ar. Sem citar nomes, ainda não havia provas jurídicas, mas com detalhes chocantes da prática histórica de entregas de crianças durante a seca. A repercussão foi gigantesca. Mulheres começaram a relatar histórias semelhantes. Filhas, avós, tias, irmãs. O Brasil começou a conhecer uma ferida que nunca tinha sido realmente exposta. Mas no meio da repercussão, algo estranho aconteceu. Lúcia começou a receber mensagens anônimas, papéis deixados embaixo da porta. Um deles dizia: "Você não sabe com quem está mexendo." Outro: "Tem histórias que é melhor enterrar com os mortos." Ela levou os bilhetes à polícia. Mas, mais uma vez, disseram que era paranoia. Sem provas, sem ameaças diretas, nada poderia ser feito. Camila, a jornalista, também começou a ser pressionada. Seu computador foi invadido. Arquivos deletados. Lúcia percebeu que havia mexido num vespeiro antigo. E muito bem protegido. Até que certa noite, quando voltava do trabalho, encontrou a porta do apartamento entreaberta. O coração disparou. Ligou para a polícia, que demorou a chegar. Quando entraram juntos,
o lugar estava revirado, mas nada havia sido levado. Nada, exceto uma coisa. O diário da avó desaparecera, sumira, como se nunca tivesse existido. Lúcia entrou em desespero. Aquilo era a única prova física que ela tinha. As gravações ainda estavam salvas, mas eram relatos pessoais, emocionais. O diário tinha datas, nomes, descrições. Sem ele, ela voltava à estaca zero. Foi nesse ponto que ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu. Silêncio. Depois, uma voz rouca, masculina. Você quer a verdade mesmo? Então venha sozinha. Estrada 27, quilômetro 18. Amanhã, meia-noite. A ligação caiu. Lúcia ficou em choque. Hesitou, mas decidiu ir. Não contou pra ninguém. Levou um gravador escondido no casaco. Chegou ao local. Um galpão abandonado. Ali, um senhor idoso, curvado, com um olhar profundo. Disse chamar-se João Miguel. Revelou ter sido caseiro da fazenda de Isolina nos anos 70. Estava morrendo e queria limpar a alma. Eu vi o que faziam com as meninas. Vi o que fizeram com sua avó. Mas eu era covarde. Eu calava. Eu obedecia. Eu tinha medo. Mas quando vi a matéria, soube que era hora. João contou onde estava enterrado o caderno. Ele mesmo o escondera quando soube que Isolina mandaria queimar tudo após a saída das meninas. Levou Lúcia até o local. Um velho tronco oco, perto de um riacho seco. Dentro, enrolado em plástico grosso, o caderno. Intacto. Original. À prova. Mas junto com o caderno havia outra coisa. Uma fotografia. Amarelada. Mostrava Alzira ainda adolescente, ao lado de 3 outras meninas. Atrás delas, Antônio e Isolina. E entre eles o menino, agora homem, que Lúcia viu na TV. Todos sorrindo. A foto era datada, carimbada no verso. Incontestável. Lúcia, agora com tudo nas mãos, sabia que estava diante de algo muito maior do que a história de sua avó. Era um padrão, um sistema, uma estrutura que atravessava gerações. Voltou a jornalista. Voltou a polícia. Agora com provas. O inquérito foi reaberto. E o nome do fazendeiro finalmente veio à tona. Mas o mais chocante estava por vir. Durante as investigações, descobriu-se que aquele homem não apenas financiava projetos sociais. Ele também era sócio oculto de uma ONG que atuava com crianças indígenas na região norte. Uma organização que, coincidentemente, vinha sendo investigada discretamente por tráfico de menores. O ciclo não havia sido quebrado, apenas disfarçado, atualizado, mais limpo, mais sofisticado, mas tão cruel quanto antes. E é aí que a história de Lúcia chega ao seu ponto mais sombrio. Em uma última gravação, feita por ela mesma. Para a jornalista, Lúcia diz: eu achei que estava buscando a história da minha avó, mas descobri que, na verdade, estou tentando impedir que ela se repita com outras. Se eu desaparecer, se algo acontecer, divulguem tudo. Porque o que minha avó viveu ainda está acontecendo. E os monstros de ontem agora usam ternos e fazem palestras. Essa gravação foi feita 2 dias antes de Lúcia desaparecer. Isso mesmo, desaparecer. Sua última localização conhecida foi em Teresina, quando estava a caminho de uma reunião com uma procuradora federal. Nunca chegou. O carro foi encontrado abandonado. As gravações, a cópia do diário, tudo sumiu. E até hoje o caso permanece oficialmente como desaparecimento sem indícios de crime. Mas a pergunta permanece no ar. O que Lúcia descobriu que não podia ser contado? A fita da avó sobreviveu. E agora, você também ouviu. O que vai fazer com isso?